Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós estamos na disciplina de equações diferenciais. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre teste de soluções. Então na aula passada nós verificamos o que é uma equação diferencial e classificamos ela quanto ao tipo, quanto à ordem e quanto à linearidade. Então o objetivo da aula de hoje é a gente testar a solução para verificar que ela vale e também para entender como que funciona e como que é escrita a solução de uma equação diferencial. A partir das próximas aulas a gente vai começar a testar e fazer as soluções das equações a partir dos métodos principais, sendo o primeiro deles as equações separáveis. Mas hoje ainda nós vamos ter a equação e a solução para ver apenas se funciona. Então, o primeiro exemplo aqui. Verifique que y igual a x na quarta sobre 16 é a solução para a equação diferencial. dy dx igual a x vezes y elevado a meio. Então eu tenho aqui, ó, y igual a x na quarta sobre 16. Se eu derivar essa equação, eu vou ter dy dx igual a 4x ao cubo sobre 16. E o meu dy dx vai ser x ao cubo sobre 4. Esse é o meu dy dx, certo? Fazendo a partir da equação diferencial. Se eu pegar essa equação diferencial, dy dx igual a x vezes y elevado a meio, o que eu vou ter? Dy dx igual a x vezes o y é x na quarta sobre 16 elevado a meio, certo? Então vai ficar assim, dy dx igual a x vezes o x na quarta elevado a meio é potência de potência. É x na quarta vezes 1 meio, que é x quadrado. O 16 elevado ao meio é a raiz de 16, que é 4. dy dx é igual a x vezes x quadrado, x ao cubo sobre 4. Beleza. Esse resultado é igual a esse resultado. Qual é a conclusão que a gente chega? Que é a solução para a equação diferencial, certo? Se fez o teste e funcionou, é a solução para a equação, beleza, está pronto. Pegou a solução, derivou, encontrou um resultado que é o mesmo do que substituindo a equação no resultado, beleza, fechado. Se vocês analisarem isso aqui, ó, essa aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem e esse y elevado a meio aqui faz com que ela seja, escrevi não linear aqui, não linear, beleza? Equação diferencial de primeira ordem não linear ordinária, beleza? Fechado. Tá? Próximo exemplo. Verifique que a função y igual a x exponencial de x é uma solução para a equação diferencial. Y duas linhas, mais 2y' mais y igual a zero. Então a gente tem lá o y igual a x exponencial de x. Vou derivar ele uma vez. Regra do produto, para quem não lembra. Primeira vezes derivada da segunda, segunda vezes derivada da primeira. Essa aqui eu chamo de 1, essa aqui eu chamo de 2. Vamos derivar. Primeira derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Esse é o y'. X exponencial de x mais exponencial de x. Para derivar a segunda, vou fazer uma regra do produto aqui de novo. Primeira derivada da segunda, segunda vezes derivada da primeira. Essa aqui, derivada do exponencial de x, é o próprio. Y duas linhas igual a x exponencial de x mais exponencial de x, 2 exponencial de x. Então eu vou usar aqui, ó, esse y' e esse y duas linhas. Vou substituir na equação aqui e vou buscar esse resultado zero. Tá? Então vai ficar o y duas linhas, que é o x exponencial de x, mais 2 exponencial de x, mais duas vezes o y', que é x exponencial de x mais exponencial de x, mais o y, que é a original,
x exponencial de x, e o objetivo é que isso seja igual a zero. Tirar os parênteses, fazer as distributivas, x exponencial de x mais 2 exponencial de x, só tirei parênteses, 2 vezes x exponencial de x, 2x exponencial de x, 2 exponencial de x, mais x exponencial de x é igual a zero. A partir do momento que vocês vão desenvolvendo ela, acredito que já dá para perceber que não vai ser solução, né? Porque não tem nada negativo aqui. Então eu tenho x exponencial de x, mais 2 exponencial de x, mais x exponencial de x, eu tenho 4x exponencial de x, e aqui eu tenho 2 mais 2, mais 4 exponencial de x igual a zero. Tá? Isso aqui, para ser zero, ó, se a gente colocasse em evidência o 4 exponencial de x, ficaria x mais 1. Né? 4x exponencial de x por 4 exponencial de x vezes x, volta para cá, 4 exponencial de x vezes 1. É isso aqui. O 4 exponencial de x sempre vai ser diferente de zero, né? O exponencial nunca vai ser zero. E isso aqui só é zero quando x vale menos 1. Então é uma solução particular, tá? Não vale para o caso geral. Só vale y como solução quando x for igual a menos 1. Nós vamos chamar de solução particular. A gente não definiu ainda os tipos de solução, nós vamos definir em próximas aulas. Em solução geral, solução particular, solução trivial, as principais. Mas isso aqui é um caso particular, só vale quando x for menos 1. Se o x for diferente de menos 1, isso aqui não é solução. Tá? Então não é solução geral. Tá? Então, se o exercício pedisse, verifique que é uma solução geral, geral não é uma solução particular. Próximo exemplo. Então, nós temos aqui uma situação de derivação implícita. Verifique que para x variando entre menos 2 e 2, a relação x² mais y² menos 4 é a solução implícita para a equação diferencial dy dx igual a menos x sobre y. Beleza. Quando eu digo solução implícita, quer dizer que a gente vai derivar o x normalmente e o y a gente vai deixar derivado implicitamente pelo conceito de y'. Se vocês buscarem aí nos meus vídeos de cálculo 1, tem um vídeo sobre derivação implícita. Tá? Então a equação que a gente tem é a seguinte: x² mais y² menos 4 igual a zero. Vou derivar ela implicitamente. Tá? Então vai ser 2x, a derivada do y é 2y, y', a derivada do menos 4 é zero. Beleza? Vai ficar aqui 2y, y', o 2x passa negativo, o y' permanece, menos 2x, o 2y que estava multiplicando passa dividindo. Portanto, cancelamos o 2 com o 2, o y' ficou menos x sobre y. Como o y' é também uma notação para dy dx, dy dx é igual a menos x sobre y. É uma possibilidade, tá? Fazer a derivação implícita, principalmente para esse tipo de caso. Por que foi bom fazer derivação implícita nesse caso? Porque se a gente fosse isolar uma variável para ir derivar e testar a solução, o que ia acontecer? Como tem x² e y², se eu optasse por isolar uma das duas, eu ia ter que passar como raiz. E uma raiz com mais ou menos. E aí teria que fazer essa análise também. Tá? Então, quando a gente faz a derivação implícita para esse tipo de caso aqui, a gente poupa esse trabalho. Essa é uma vantagem da derivação implícita. Ó, se fosse aqui, ó, x² mais y² menos 4 igual a zero. Opto por isolar o y, fica y² igual a 4 menos x². Y igual a mais ou menos raiz de 4 menos x². Se eu fosse derivar isso aqui, eu teria que fazer pela regra da cadeia. E isso vai ser um pouquinho trabalhoso, vai trabalhar com expoente negativo,
por aqui a gente já constata direto que é a solução e termina o trabalho. Tá? Então, é uma opção muito boa para esse tipo de caso, a derivação implícita. Último exemplo dessa parte. Verifique que a função y igual constante 1 cosseno de 4x, onde C1 é uma constante, é uma solução para a equação diferencial y duas linhas mais 16y igual a zero. Certo? Vamos verificar que vale essa solução fazendo o teste. Eu tenho aqui y igual constante 1 vezes cosseno de 4x. É importante cuidar com a regra da cadeia aqui no cosseno, porque ele tem um cosseno de u aqui, né? Então, a derivada do cosseno de u é menos seno de u du. Então, vai ficar a constante 1. A derivada do cosseno é menos seno de u, vezes a derivada do u, que é o 4x, que é 4. Y', vou só organizar ela. Vou passar esse menos 4 aqui fora com a constante 1, vai ficar menos 4 constante 1, vezes seno de 4x. Só organizei, tá? Se vocês deixarem na linha acima, sem problema. Y duas linhas, o menos 4 constante 1 permanece. A derivada do seno de 4x vai ser cosseno de 4x, vezes a derivada do 4x, que isso aqui é um u também, né? 4. Y duas linhas é igual. Vou pegar esse menos 4 com esse 4 aqui, vai dar menos 16, constante 1, vezes o cosseno de 4x. Eu vou usar o y e vou usar o y duas linhas para substituir na original, certo? Então vai ficar assim, ó, y duas linhas, que é menos 16 constante 1 cosseno de 4x, mais 16 vezes a original, que é constante 1, vezes cosseno de 4x, fecha, fecha, igual a zero. Dá para ver, né? Que vai ficar menos 16 constante 1, cosseno de 4x, mais 16 constante 1, cosseno de 4x. 16 constante 1, menos 16 constante 1, é zero igual a zero. Vocês viram naquele exemplo anterior que ficou valendo só quando x é igual a 1? Aquela situação é uma solução particular. A gente não quer deixar em soluções particulares, tá? A gente quer deixar para que valha para qualquer x. Ó. Esse zero igual a zero vale para qualquer x. Vale para qualquer constante 1. Isso é chamado de solução geral, tá? Nós vamos definir nas próximas aulas o que é uma solução geral, o que é uma solução particular, mas a ideia é essa. É você não deixar condições para que aquilo valha, para que aquele resultado valha para qualquer valor. O teste de soluções basicamente é isso, gente. Peço que vocês, se não forem inscritos, se inscrevam no canal para receber esse e demais vídeos dessa e outras disciplinas. Se gostaram do vídeo, deixa um joinha. Se não gostar do vídeo, comenta algo que possa ser melhorado. E se quiser também, se inscreva no meu perfil do Instagram, me siga no Instagram, que é o @prof.rafaelgalas. Muito obrigado, até a próxima, valeu!